Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é hipótese, evidências e teorias dentro da perícia judicial, tá? Antes, já peço para você deixar seu joinha para não esquecer. Comenta aqui embaixo se você entende algo sobre essas três palavrinhas que nós vamos discutir aqui hoje. Quais as diferenças dessas três palavras na área científica, na área técnica e no coloquial, né, na vida das pessoas normais, né, dos leigos. E comenta aqui embaixo antes que eu comece a discutir sobre o tema, tá? Eu estava assistindo o canal daquele físico, eu esqueci o nome dele, Sacani. Ele é físico e ele adora discutir sobre astrofísica. O cara é muito bom, né? E aí ele comentou sobre os passos de se criar uma teoria, tá? A teoria na classe, na discussão acadêmica, é algo muito pesado, é algo diferente do que a gente geralmente entende. Por exemplo, existe uma teoria de que se o Saci Pererê passar, vai acontecer isso no coloquial, na vida cotidiana. A teoria, na verdade, ela é uma hipótese, tá? Na área acadêmica, na área científica, a teoria, ela é algo que já foi debatido, que já passou por várias sustentações e que se manteve intacta pelo entendimento da maioria. Então a teoria não é algo que foi inventado e que uma única pessoa apresentou e que é facilmente derrubada. Não, a teoria na área científica, ela é algo sólido, já afirmado e debatido. Então, se para você dizer que a teoria, por exemplo, do Big Bang é a mais sustentada até o momento, é porque a maioria dos físicos, dos astrofísicos, dos profissionais que discutem esse fato, a maioria deles chegaram à conclusão, depois de pautar muitas hipóteses e sustentar a teoria com muitas evidências, eles chegaram à conclusão de que a teoria do Big Bang é a mais cientificamente comprovada, é a mais aceita, é a mais provável. Não quer dizer que é certeza absoluta, tá? Teoria, ainda é uma teoria, não é uma certeza, não é uma prática, não é uma causa provada, tá? Não é uma lei, né? Porque nós temos, por exemplo, as teorias e temos as leis da física, por exemplo. A lei da gravidade. Existe alguma forma de você romper a lei da gravidade? Tá? Se existe, ainda é uma teoria. Entendeu? Então, qual que é a diferença da lei com a teoria? A teoria é algo amplamente aceita, mas ainda não é reconhecida como lei. Quer dizer, não é certo, absolutamente certo, técnica e cientificamente, que aquela teoria é confirmável na prática. Ela não foi confirmada na prática ainda. Como a lei da gravidade, a gente sabe que dois corpos se atraem e um corpo com muita massa atrai um corpo com menor massa e o corpo de menor massa é o que vai deslocar em direção ao corpo de maior massa. Então existe essa gravidade, algo vai te atrair, tá? Isso aí é comprovado tecnicamente, a gente já sabe inclusive qual que é a velocidade da gravidade na Terra,
qual que é a velocidade da gravidade na Lua, em vários planetas. Então, é uma lei. É uma lei porque ela, por enquanto, ela é inquebrável. Ela foi praticada, ela foi comprovada. Agora, a teoria não. A teoria é a verdade daquela época. É a verdade aceita pela maioria daquela época. Mas para ela ser aceita pela maioria daquela época, ela precisa ser sustentada por evidências, tá? Nós não vamos conseguir comprová-la por enquanto. Ela, por enquanto, é uma teoria muito aceita. Eu estou falando do genérico, tá? Não estou citando qualquer teoria que seja. Por exemplo, a do Big Bang. Me parece que a teoria do Big Bang teve uma mudança considerável com o envio daquele telescópio Hubble. Não, esse agora, James Webb, o que foi lançado agora o ano passado. Me parece que ele conseguiu encontrar algumas evidências de que a teoria do Big Bang não é bem assim, entendeu? Então, ela era uma teoria e ela foi derrubada, tá? Agora, derrubar uma lei da física é muito mais difícil ainda, muito mais difícil. Como que a teoria se manteve? Como que ela surge? O Sacani explica direito lá no podcast dele, onde ele fala que, primeiro, os pensadores, os perguntadores, aquelas pessoas interessadas, aquelas pessoas curiosas, elas vão se deparar com uma situação. Então, para resolver aquela situação, ela vai criar uma pergunta. Aquela pergunta vai gerar uma hipótese, né? Porque você vai utilizar... Você lembra do princípio da tese, antitese e síntese? A pergunta é uma tese. Você vai rebater ela com várias antiteses e vai gerar uma síntese que pode gerar uma hipótese. Opa, é uma hipótese. Então vamos lá. Vamos tentar exemplificar aqui. Vamos ver a teoria do Big Bang. É difícil de contextualizar aqui. Mas o que eu poderia dizer aqui? Deixa eu pausar aqui. Lembrei, a teoria da evolução, por exemplo, do Darwin. Alguém viu um passarinho pequenininho e viu uma ema, que é um pássaro grande. Falei, como que... Então ali você tem uma evidência, uma pergunta, né? Mas como que um passarinho tem um passarinho pequenininho e tem um grandão? Por que esse é grandão e aquele é pequenininho? Por que eles têm penas? Por que eles têm asas? Porque eles têm a aparência muito próximas uma das outras, porém um é maior e outro é menor, e um se mantém menor e o outro se mantém maior. Por quê? E aí você tem as perguntas. E aí você começa, é provável que alguma espécie se deparou com algum local abundante, por exemplo, com alimentação, e por ele ter alimentação farta, ele tenha crescido. Ele ia comer mais, e ele iria armazenar mais energia, ele iria ficar cada vez maior, porque ele está comendo mais, ele está em um local mais abundante. E outros fatores, como por exemplo, ele ter que correr para obter esse alimento. Às vezes esse lugar é farto de alimento, mas força ele correr para obter esse alimento. Faz com que ele tenha mais músculo, faça com que o corpo dele consuma mais oxigênio, mais metabolismo, aumenta o metabolismo. Metabolismo faz com que o corpo se desenvolva mais. Então você pode chegar a uma conclusão, né, a partir de várias hipóteses. Você viu, várias perguntas criaram várias hipóteses que chegaram a uma teoria. Qual que é a teoria? A teoria da evolução. É provável que esse animal evoluiu
do pássaro pequeno para um pássaro grande, por causa dessas várias hipóteses que nós fomos sustentando com evidências e que chegaram à teoria da evolução. Lógico que é muito mais complexo do que isso, eu trouxe só um exemplo. Não dá para a gente debater com um vídeo de 10 minutos, mas é só um exemplo de como, uma analogia de como evolui as perguntas, passando pelas hipóteses, evidências e chegando na teoria, entendeu? Então, o nosso tema de hoje era a questão da teoria, como se sustenta uma teoria, como ela chega a se tornar uma teoria no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo técnico. E qual a diferença da teoria coloquial, que é o que as pessoas entendem como uma teoria, e o que os cientistas, qual o conceito dos cientistas de teoria, né? O da pessoa comum, teoria é algo que alguém inventou. Dos técnicos cientistas, a teoria é algo que foi bem sustentado por várias evidências e hipóteses, e agora é aceito pela maioria. Então é uma verdade daquela época, né? E aí a gente trouxe no meio do caminho a lei prática, né? Como a lei da física, a lei das termodinâmicas, várias leis, né? Várias leis da ciência, boa. Então existe essa diferença aqui e eu quis trazer e eu quero discutir com você. O que você acha dessa discussão? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com no mínimo 2 pessoas, sai daí bichinho, do seu grupo de convívio que gostariam de discutir sobre esse tema. Ok? Grande abraço!